Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e tem indicação nova pra vocês de romance clichê com aquelas cenas sensuais que com certeza vai te ajudar a sair da ressaca literária como me ajudou. Eu tô falando de Wild Love da Elsie Silver, o primeiro livro da nova série dela chamada Rose Hill. Se você quiser saber a respeito dos livros dessa autora, dessa série, qual é a trama desse primeiro livro, continua assistindo esse vídeo porque a gente vai conversar muito sobre essa leitura. Mas antes disso, eu peço para você se inscrever neste canal se você gosta de resenhas, de indicações de livros, de romance. Deixa o seu like também, porque assim eu vou entender que você está gostando. E não esqueça também de me seguir lá nas redes sociais. Eu estou presente no Instagram, no TikTok, no Twitter. Você me encontra em todo lugar. Bom, para quem não conhece, a Elsie Silver é uma autora já conhecida aqui fora. Ela tem muitas séries de romance de cidade pequena, que é o carro-chefe, é o tipo de história que ela gosta de escrever. E normalmente os seus personagens estão ali meio na linha do cowboy. Personagens mais rude, rústicos, que moram em cidadezinhas pequenas e se apaixonam por mulheres deslumbrantes e toda aquela coisa, né, que o romance nos proporciona. Tem resenha aqui em vídeo dos 2 primeiros volumes da Chestnut Springs, que é a série que está sendo lançada agora pela Arqueiro. O primeiro volume, Sem Defeitos, já está em pré-venda. Vou deixar linkado aqui abaixo para quem se interessar. E a Chestnut Springs é a série mais conhecida dessa autora. Foi a que fez ela ficar mais popular, tanto nas redes sociais quanto também no mercado. Mas agora ela está publicando uma nova série chamada Rose Hill, que eu acho que já tem 2 volumes publicados, ou o segundo vai ser publicado agora. Eu não tenho essa informação ainda, mas eu vou deixar mostrando aí para vocês, né, quais são os livros que já foram publicados. E o primeiro livro é Wild Love, que é o livro que eu li. E assim, gente, eu já conheço a escrita da Elsie Silver, eu já sei muito bem quais são os tipos de livros, de histórias que ela escreve, e eu sempre recomendo eles para quem precisa de algo certeiro. Sabe quando você quer aquele romance clichê, mas que é bem construído, que é gostoso de você acompanhar, que tem muita sensualidade, cenas quentes de dar água na boca? Então, a Elsie Silver, pra mim, ela entra nessa categoria. Ela é uma das minhas autoras conforto atuais. Quando eu preciso de algo que vai me prender, que vai me deixar ali vidrado, eu recorro aos livros dela, porque eu acho que ela entrega isso. Os livros dela não são aquele descobrimento do Brasil, não é aquela coisa uau, espetacular, mas ele cumpre aquilo que ele promete. E com Wild Love não foi diferente. Para quem não me acompanha nas redes sociais, né, não tá vendo aí o que tá acontecendo, nos últimos dias eu estou passando por uma grande ressaca literária. Eu acho que eu já tenho falado muito de ressaca literária aqui nos últimos vídeos do canal, porque eu tenho tendo esses colapsos aí de leitura. Às vezes eu tô lendo muito, às vezes eu tô lendo pouco, e depois de ter lido tantos livros em maio, né, em junho também, chegamos em julho e as coisas, gente, despencaram. O meu ritmo tá quase parando, tá realmente muito difícil de seguir aí. Eu abandonei vários livros nesse meio tempo, e aí eu resolvi o quê? Recorrer a esses livros confortos que eu tenho certeza que vão me ajudar, porque são esse tipo de leitura que conforta a gente e também faz com que a gente não pense em muitas coisas, que a gente não tem que refletir muito, que não tem que fazer muito esforço quando estamos lendo. Por isso que eu escolhi então Wild Love para ser essa leitura, e eu vim te contar tudo a respeito desse primeiro volume. De cara já posso dizer que esse é um dos meus livros favoritos da Elsie, junto com Heartless, que é o segundo livro da série Chestnut Springs. São os livros que eu mais gostei dela atualmente. Me lembrou um pouco as temáticas, sabe? Porque os personagens eles têm um molde parecido, tanto os personagens de Heartless quanto de Wild Love. Eu achei eles um pouco parecidos em personalidade, em apresentação. E aqui nós vamos então conhecer o Fort Grant, que é o irmão da Ila, a personagem de Heartless, por isso que eles têm muitas coisas em comum. E ele está atualmente morando em Rose Hill, uma pequena cidadezinha no Canadá, onde ele e a sua família passavam as férias. O Ford e a Ila são filhos de um dos maiores rockstars da atualidade, então eles são muito ligados à música, e o projeto atual dele é investir em uma gravadora. Ele quer ajudar músicos iniciantes a terem as suas carreiras deslanchadas, e o projeto dele então é criar a Rose Hill Records. Ele tem capital, expertise para isso, e tudo precisa só sair do papel. O problema é que de repente uma criança de 12 anos surge batendo a sua porta
dizendo ser a sua filha. E isso muda totalmente a vida desse personagem. Quando Ford tinha 19 anos, ele resolveu doar esperma para um banco de dados, eu não sei como seria essa palavra, mas ele resolveu doar porque ele precisava de dinheiro fácil, rápido, mas essa decisão que foi pensada de forma rápida teve suas consequências. E temos então a Cora, uma menina de 12 anos, que acabou de sofrer uma grande perda e está passando por alguns problemas pessoais junto com a sua mãe, e a única pessoa que pode ajudá-la nesse momento é o seu pai biológico, o Ford. Apesar dessa bomba, né, cair no colo dele, assim, do nada, ele, como uma pessoa crescida, né, uma pessoa responsável, pega essa responsabilidade para si e resolve então cuidar dessa garota aí durante esse tempo que a mãe dela vai estar fora. E nisso então a gente vai ver uma criação de conexão entre eles, né? Pai e filha, biologicamente falando, vão conviver durante um tempo e essa mocinha de pouquinho em pouco vai entrando na vida desse personagem. Paralelamente a isso, nós conhecemos a Rose, que é a irmã mais nova do melhor amigo do Ford, o Weston. A Rose e o Ford cresceram juntos, passaram boa parte da sua adolescência brigando, entrando em muitas competições um com o outro, mas sendo a primeira pessoa da família formada na universidade, ela sai de Roseville quando tem 18 anos e vai viver em Vancouver, numa cidade grande. Ela tá ali no seu primeiro emprego em uma grande empresa, onde ela acredita que ela vai crescer, só que uma situação faz com que ela acabe sendo demitida de supetão. E a Rose então se vê numa situação onde os seus sonhos acabam indo para o ralo. Até mesmo seu relacionamento com Ryan, um relacionamento aí de 2, 3 anos, tá meio conturbado, meio conflituoso, e ela já não sabe mais o que fazer. Então, nesse momento onde ela está vivendo essa crise de identidade, ela resolve voltar para Roseville, a cidade natal dela, para poder esfriar a sua cabeça e conseguir pensar nos próximos passos para a sua vida. E é lá então que ela vai reencontrar o Ford. Como falei para vocês, ela e o Ford, né, cresceram, passaram toda a adolescência juntos, e eles tinham ali uma dinâmica muito controversa. Eles brigavam muito, porque ela era a irmã mais nova do melhor amigo dele, então ela estava sempre ali perto dele, mas por ele ser muito tímido, muito reservado na época da adolescência e ela ser a garota popular, eles viviam entrando em conflitos. Porém, mais de 10 anos passaram dessa situação e agora ela reencontra ele, um homem formado, feito, muito bonito e considerado o bilionário mais sexy do mundo, para você ver que o cara realmente teve um update de imagem. E esse reencontro também vai reacender alguns sentimentos que existia entre eles. Isso porque o Ford, ele era apaixonado pela Rose desde muito cedo, mas ele nunca quis se envolver com ela porque, primeiro, ela é a irmã do seu melhor amigo, ele nunca quis mudar essa dinâmica, e segundo, porque ele sempre foi muito tímido, ele não tinha muita confiança nos seus sentimentos para se revelar. Só que agora os dois personagens estão ali nessa pequena cidade, né, revivendo o seu passado, e talvez essa possa ser a chance que eles tanto precisavam para entrar em um relacionamento de verdade. Essa então é a sinopse de Wild Love, o primeiro livro da série Roseville dela. Como eu falei, é uma série que traz ali romance de cidade pequena, porque todos os outros livros eu acho que também se passam nessa cidadezinha do Canadá. É interessante porque a gente já tem uma noção de quais serão os outros protagonistas, a gente vê muita dinâmica familiar desses personagens, tanto Ford e a sua família, que fazem parte das outras séries da autora, quanto a Rose e o seu irmão Weston, que vai ter também a sua história contada. Se eu não me engano, o livro dele é o próximo volume da série. E esse é um livro bem clichê, que entrega tropes que nós já estamos acostumados a ver em outros livros. A diferença aqui, o que faz ele ser um sucesso, é a escrita da autora. Ela tem uma escrita tão gostosa, tão assertiva, que flui como uma nuvem, que é impossível você não gostar dos livros dela. Nem todos os livros da Elsie são os melhores livros que você vai ler na temática, mas esse primeiro volume aqui da Roseville eu acho que já entrega muito bem a característica fundamental da autora, que é entregar romances inspiradores com personagens que vão nos cativar, aquele slow burnzinho, né, porque os personagens nunca ficam de cara, ela sempre faz uma construção um pouco mais lenta do relacionamento deles e nos entrega depois cenas super sensuais que deixam a gente babando e com inveja das mocinhas. Falando um pouco da trama em si, nós temos meio que duas
subtramas acontecendo. O relacionamento do Ford e da Rose, por um lado, que vai ser desenvolvido a partir do momento que eles começam a trabalhar juntos. Ela se candidata a ser a secretária dele, já que ela tá sem emprego, e ele também precisa organizar algumas coisas para o lançamento do seu novo empreendimento. Então, eles vão trabalhar juntos, e é essa conexão, esse trabalho que vai reacender cada vez mais essa atração que já existia antes, mas que nunca foi muito bem explorada. Eu gosto muito dessa vibe de romance de escritório e fica mais sensual porque só existe os dois trabalhando no escritório. Então dá pra sentir a tensão crescendo entre eles, se solidificando a cada capítulo. E a segunda subtrama seria o relacionamento do Ford com a Cora, sua filha de 12 anos. É uma situação muito incomum para esse tipo de história, onde nós temos um personagem que é pai, mas que não é pai porque ele engravidou uma pessoa, e sim porque ele, doou esperma. Eu achei legal porque a autora foge um pouco do clichê do pai solteiro, e a Cora em si é um tesouro à parte na história. Ela tem apenas 12 anos, mas ela traz esse frescor dos jovens de hoje em dia, que são super antenados, super ligados na internet, e ela é muito observadora, consegue ter muita percepção ao seu redor. É uma das primeiras pessoas que percebe que já existe algo entre a Rose e o Ford, antes mesmo deles perceberem isso. E você vê que ela fica tentando dar uma ajudinha pra eles ali em alguns momentos. Ela solta uns comentários pra talvez evocar ciúmes ou alguma reação. Então é uma personagem que é muito interessante na história, que deixa o livro mais divertido, porque ela tem 12 anos, então ela é meio pré-adolescente. Tem momentos que ela odeia a atenção, que ela se revolta com o mundo como uma adolescente, mas tem outros que você percebe que ela precisa de um abraço, que ela quer ali uma conexão, e ver ela criando isso tanto com Ford quanto com outros personagens que vão aparecer na história é muito legal. Traz essa ideia mesmo de found family que a Elsie adora trazer nos livros dela. E eu gostei muito da construção do relacionamento de pai e filha, mesmo que não fosse algo tão casual e tão normal quanto em outros livros, como falei. Eu acho que eu já comentei com vocês que eu achei a personalidade dos protagonistas muito parecida com os protagonistas de Heartless. Eu achei que a construção deles foi muito similar. A Rose lembra a Willa em algumas situações, assim como o Ford lembra o protagonista masculino. E ele é um cara muito interessante porque ele tem muito dinheiro, ele é considerado o bilionário mais sexy atualmente, então ele realmente tem muito dinheiro. Ele fez alguns empreendimentos quando ele era mais jovem, então ele lançou um aplicativo junto com outros investidores que deu super certo. Ele também é dono de um bar que também deu super certo. Então, cara, tudo que ele resolve colocar a mão para fazer acontecer, acaba acontecendo. E o próximo empreendimento dele, como falei, é essa gravadora que demora mesmo um pouco, para sair do papel em si, porque a história ela é lenta, ela não tem saltos ali de tempo muito grandes, então a gente não vai ver muito a gravadora em si pronta, a gente vai ver meio que o processo de criação dela, as reformas, criando os estúdios e etc. Mas o que chama a atenção do Ford é que mesmo ele sendo um empresário muito rico, ele não tem a vibe de empresário, muito pelo contrário, ele é muito humilde, ele poderia muito bem ser um fazendeiro, sabe? Porque ele traz esse ar. E a autora, como falei, ela gosta de escrever personagens cowboys. Só que eu acho que ela queria trazer outro contexto para os personagens dela, só que com esse ar de cowboy. E ela conseguiu fazer muito isso no Ford. Então, em vários momentos eu esquecia que ele era um bilionário super bem sucedido. Porque ele vive numa casa rústica, ele faz as coisas com a sua própria mão, ele não precisa de outras pessoas fazendo aquilo que ele sabe fazer. Então, ele tem esse ar mais humilde, apesar de que, se tratando da Rose, ele não tem pena de gastar o dinheiro dele, de abrir mão do dinheiro dele. Agora, a Rose é interessante porque ela sempre foi vista como a filha boazinha. O irmão dela, o Weston, ele sempre se envolveu em muitos problemas na adolescência, até ele ter filhos. Então, os pais dele sempre ficaram muito de olho no que o Weston estava fazendo, porque ele já tinha sido preso, porque ele já tinha se envolvido em brigas. Ele era um caos, digamos assim. E a Rose, vendo isso, ela não queria trazer as mesmas preocupações que o irmão dela. Então ela sempre
tentou ser a garota boazinha. Só que na essência dela, ela não é tão boazinha assim. Ela tem pensamentos maléficos, ela é uma pessoa um pouco venenosa. E a gente vê um pouco desses traços da verdadeira personalidade dela ao longo da leitura. Essa situação no trabalho, o fato dela também não saber como que tá a relação dela com o namorado atual, faz com que ela comece a se questionar sobre quem ela é de verdade. Será que ela é realmente essa pessoa que ela sempre foi durante toda essa vida dela? Ou se existe algo um pouco mais profundo sobre as suas ações? Então a gente vai ver um pouco dessas crises de identidade da personagem, onde ela não se reconhece, onde ela realmente precisa entender quem ela é naquele momento, após todas as coisas ruins terem acontecido com ela. E ela vai ganhando muito essa força com o Ford, porque o Ford já a conhece desde sempre, né? Então eles têm uma certa intimidade, eles têm segredos um com o outro, que ela, por exemplo, não falava com suas melhores amigas, e ele muito menos falava com o melhor amigo dele, que era o irmão dela. Então eles têm segredos que ambos estão escondendo juntos, digamos assim. E a gente vê ao longo dos capítulos eles ganhando mais confiança um no outro, essa relação deles se estreitando, ficando mais íntima, mais próxima, e a tensão e a faísca só crepitando. É um romancezinho, como falei, mais lento, mas que quando acontece, gente, é explosivo. E é uma das coisas que eu sempre gosto de reiterar nos livros da Elsie, é as cenas quentes. Pra mim, ela é uma das melhores autoras atuais, né, que está aí na boca do povo, que escreve cenas quentes muito bem. Ela não é o tipo de autora que quando você chega na cena quente, você se decepciona. Tipo a Helena Armas, por exemplo. Eu tava com muita expectativa pra que os personagens ficassem no livro da Helena, que eu li recentemente, e quando teve a cena quente em si, eu não achei nada demais, sabe? Eu achei meio sem graça, foi meio um pouco anticlimático. Mas a Elsie não, ela entrega tudo aquilo que a gente espera, com muita sensualidade, com bastante dinâmica entre os personagens, força bruta mesmo. Os personagens sempre estão naquela vibe de sexo raivoso, sabe? Porque a tensão entre eles está tão grande que é impossível ela não explodir. E quando ela explode, é realmente isso, uma coisa muito intensa, cheia de sensualidade, que deixa o leitor muito envolvido. E eu gosto muito das cenas da autora, assim, são perfeitas pra mim. Eu acho que uma das melhores, como falei, que mais tem se destacado nas minhas últimas leituras. Eu gosto muito dos livros dela. O livro em si, ele não tem grandes reviravoltas, não tem aquele plot que faz com que os personagens se separem, muito pelo contrário. Tem uma situação que faz com que eles briguem, que faz com que eles tenham ali uma desavença, mas eles são maduros. E eu acho que a partir do momento em que eles resolvem que eles querem ficar juntos, eles fazem isso acontecer. Eles não ficam colocando empecilhos, não ficam, ai meu Deus, porque... Não. Depois que eles realmente falam, não, eu quero ficar com você, a coisa vira um relacionamento, sabe? Não tem mais aquelas brigas, não tem mais aqueles motivos idiotas para eles não ficarem juntos. Então, mesmo que essa desavença aconteça lá no final do livro, eles conversam, eles explicam um pro outro o que eles estão sentindo. Eles não brigam, simplesmente ficam sem se falar durante dias. Não, eles são maduros o suficiente para conversarem sobre isso, para falar o que eles sentiram, o que magoaram nele e resolver a situação. E eu acho que esse é o ponto vital nesse livro, sabe? Amadurecimento. Eu não aguento mais livros onde os personagens brigam o tempo todo, onde eles não conversam, onde eles não são sinceros. Tá me irritando um pouco esse tipo de histórias. E graças a Deus a Elsie não me decepcionou aqui. Entregou personagens realmente maduros nesse sentido. E o final, gente, é aquele final digno de filme da Sessão da Tarde. Um final extremamente fofo, que até me deixou emotiva, sabe? Porque ele é narrado pelo ponto de vista da Cora. É muito fofo. Os anos se passaram, a gente vê como que os personagens estão. Me deixou ansiosíssima já pra ler o segundo volume dessa série, né? E como falei, Elsie, ela não decepciona. Talvez o livro, ele não agrade, assim, pela expectativa, né? Mas é aquela coisa, se você procura um romance clichê, levinho, com personagens que vão ser carismáticos, que vão te cativar, e você vai torcer pro desenrolar do relacionamento deles, essa é a melhor indicação, é a melhor aposta para você. A autora, ela não promete muita coisa nos livros dela, mas aquilo que ela promete, ela entrega. O primeiro livro dela, que vai ser lançado no Brasil, já está em pré-venda, como eu comentei com vocês no início do vídeo. Eu vou deixar linkado aqui abaixo para quem não conhece, para quem não sabe muito sobre a autora e quiser conhecer esse livro, mas espero que futuramente tragam essa série aí para vocês, a Rosary Will,
viu? Porque é uma série com muito potencial. Eu vou ficar de olho também nos próximos lançamentos, vou fazer as leituras e fazer também resenhas para vocês. E se você já conhece os livros dessa autora, se você já leu esse livro dela, quiser comentar aqui o que você achou da história, se você gostou ou não, eu vou adorar, sabe? E é isso então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da indicação / resenha de hoje. Esse livro aqui definitivamente me ajudou muito na minha ressaca, sabe? Porque é um livro que eu não tive que pensar muito, é um livro que simplesmente me deixou fluir e eu acho que eu tô precisando disso nesse momento, porque a minha mente tá simplesmente não tá indo, basicamente, né? Ela tá parada, ela tá pausada e eu preciso de leituras nesse tipo. Então, se você também tiver alguma indicação de outro livro, romancinho clichê, romancinho leve, fofo, manda aqui a sua indicação. Eu vou adorar saber o que vocês mais estão gostando de ler atualmente, o que vocês me recomendam. E a gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!